Gênesis capítulo 3. Gênesis é fácil achar Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, 17, 18 e 19, você que achou, diga amém. Amém. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim, Gênesis 3, versículos 17, 18 e 19. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Amém? Diga assim, graças a Deus. O título que eu dei ao sermão dessa noite chama-se Cardos e Abrolhos. Vamos repetir? Cardos, repete comigo, cardos e abrolhos. Na versão que eu li aqui, né? Coloca aí, por favor, a versão que vocês têm aí, o versículo 17, né? Em algumas versões já vem explicando o que é cardo e o que é abrolho, né? Versículo 18, olha lá. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então, quando você fala em cardos é a mesma coisa que ervas daninhas, né? Quantos aqui conhecem ervas daninhas? Ervas daninhas são ervas o quê? Nocivas, são ervas prejudiciais, são ervas que fazem mal, tá? Então lá no versículo 18, olha só, esse trecho que a gente leu na Bíblia Sagrada é uma parte do diálogo de Deus com Adão assim que o homem tinha acabado de pecar. Assim que o homem acabou de pecar, assim que o homem acabou de desobedecer a Deus, atendendo à voz de Satanás, havia um costume de todo final da tarde, Deus se apresentar ao homem face a face e receber do homem a sua adoração. Porque para isso a gente foi criado. Nós somos criados para adorar ao Senhor e para ter comunhão diretamente com Ele. Então o que acontecia? Todos os dias, no final da tarde, Deus se apresentava ao homem e recebia do homem a sua adoração e o seu louvor, né? Tanto de Adão quanto de Eva. E aí o que aconteceu? No dia que Adão pecou, no dia que Adão e Eva pecaram, que eles resolveram desobedecer a Deus, né, e atender, né, aquilo que Satanás induziu eles a fazer, eles resolveram aceitar o convite que Satanás fez, porque aqui a palavra, Deus diz aqui na sua palavra: eu disse para vocês não comerem desse fruto. Eu disse que não era para comer dessa árvore. Olha só que coisa interessante. Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva, colocou no jardim, no paraíso, para que vivesse, né, com a provisão de tudo aquilo que havia naquele jardim. Deus só fez uma recomendação, somente uma. Hoje existe um monte de recomendações que a gente não deve fazer, mas naquele momento só uma recomendação foi feita. Porque como Satanás já tinha pecado, como Satanás já tinha introduzido, né, a maldade já tinha nascido no coração do diabo, quando lá no céu ele era um anjo de luz e ele quis ser semelhante a Deus, né? Satanás, Lúcifer, era um anjo de luz, ele era um maestro no céu, não é? Só que ele não estava satisfeito com a posição de honra que ele tinha no céu. Ele queria o lugar do próprio Deus. Então a maldade nasceu no coração do diabo. Então quando a maldade nasceu no coração do diabo, né, e Deus expulsou o diabo e 1/3 dos anjos que se rebelaram com ele, o que Deus fez? Deus pegou toda a maldade que tinha nascido, toda a maldade que já existia, que nasceu no diabo, a maldade, o mal, a malignidade nasceu do diabo, né, que era um anjo de luz, quando ele quis ser, né, igual a Deus,
Então o que ele faz? Então Deus, ele cria os céus e a terra, ele cria o homem, e ele pega toda essa malignidade, toda essa maldade que nasceu no coração de Lúcifer, que nasceu no coração do diabo, e armazena numa árvore. Essa árvore dá um fruto. E aí o que Deus diz? Olha, o que eu fiz com a maldade, que já existe? E eu não, ela nasceu no coração do diabo. Eu armazenei ela numa árvore. Eu armazenei naquela árvore ali que dá aquele determinado fruto. Então vocês podem comer o que vocês quiserem. Vocês podem usar o que vocês quiserem para a provisão de vocês. Vocês só não podem, a única recomendação que Deus fez na época, vocês só não podem comer deste fruto. Porque se vocês comerem desse fruto, esse é o fruto que vai dar a vocês o conhecimento do mal. E eu não quero que vocês conheçam o mal. Deus, quando nos fez, Ele nos fez com essa intenção de nós apenas conhecermos aquilo que é bom. E por que Deus o desejo de Deus foi que nós só conhecêssemos aquilo que é bom? Porque a maldade traz prejuízo para nós. A maldade traz dor. A maldade traz pesar. A maldade traz perdas. Então Deus não queria, no plano original de Deus, Deus não queria que nada disso acontecesse. Então, como já existia o mal, como já existia a maldade, ele pega a maldade, armazena numa árvore, essa árvore dá o fruto e diz para o homem e sua mulher: vocês podem viver e usufruir de tudo que há no jardim. Esse jardim, esse estado de paraíso, eu coloquei tudo que vocês precisam para a sobrevivência de vocês, está aqui nesse jardim. Não vai faltar nada. Só não quero que vocês conheçam a maldade. Não comem aquele fruto. Porque se vocês escolherem comer aquele fruto, o que vai acontecer? Vocês vão tomar conhecimento da maldade. E a maldade traz morte. A maldade traz dor. A maldade traz sofrimento. E eu não quero que vocês conheçam nada disso. O que você precisa entender é que Deus não fez marionetes. Deus fez um ser à sua imagem e semelhança. Não é? Porque pode ser que alguém diga assim: mas pastor, por que Deus fez isso? Por que Deus colocou, armazenou a maldade numa árvore, num fruto? Por que Deus deu ao homem essa liberdade de decidir se comeria do fruto ou não? Por que Deus deu essa liberdade ao homem? Você precisa entender isso, que no plano original de Deus, Deus nos fez seres autônomos. Deus nos fez seres à sua imagem e semelhança. Nós não somos marionetes. Deus nos fez com poder de decisão. Deus nos fez com algo chamado livre-arbítrio. Deus, quando pensou em criar o homem, ele pensou em criar um ser que fosse a sua imagem e semelhança, como ele. Tivesse capacidade de raciocinar, tivesse a sua inteligência, e a partir da sua inteligência, a partir do seu raciocínio, pudesse fazer as suas escolhas. Deus não pensou em criar bonecos para ficar lá de cima manipulando. Deus criou pessoas independentes. Por isso que até hoje a palavra de Deus é pregada. E o que é apresentado a cada um de nós? O bem e o mal. A vida e a morte. Agora, quem é que faz a escolha? Somos nós. O bem e o mal é colocado diante de nós. E somos nós que escolhemos. A vida e a morte é colocada diante de nós. E somos nós que escolhemos. Porque Deus nos fez assim. Seres autônomos. Seres com a sua imagem e semelhança. Com capacidade de raciocinar e de fazer as suas escolhas. Amém? Então Deus apostando no homem, Deus confiando no homem. Não, eu fiz um homem inteligente. Eu fiz um ser à minha imagem e semelhança. Então ele tem poder de decisão. Ele vai escolher se ele quer a maldade ou não. A maldade já existe. Nasceu no coração de Lúcifer. Agora, eu não vou dar ao homem, não vou fazer que o homem seja uma marionete. Ele vai ter, eu vou continuar dando a ele o livre-arbítrio. Eu não vou tirar o livre-arbítrio do homem porque existe o mal. Eu vou continuar dando ao homem esse livre-arbítrio, o poder de decisão. Amém? O mal existe. A morte existe. As coisas erradas existem. Mas Deus não tira de mim nem de você o poder de decisão. Eu continuo tendo poder de decisão na minha vida. Sou eu que escolho os caminhos que eu quero trilhar. Sou eu que faço, as escolhas que eu quero para a minha vida. Mesmo existindo o mal, Deus não tirou de nós a capacidade, a autoridade de decidir sobre a nossa vida. Amém? Então, por isso que Deus, lá no plano original, lá no início, Deus não tirou do homem a capacidade de escolha.
Está aqui, ó, o mal existe. O mal nasceu no coração do diabo, eu armazenei aqui, agora, não come desse fruto, se você comer, você vai conhecer o mal. O que o diabo fez? O diabo fez uma persuasão, né? O diabo tomou a forma de serpente, vocês conhecem essa história, chegou para Eva e falou assim, olha, por que vocês não comem daquele fruto? Aí olha o que Eva diz, não, mas a gente não pode comer, porque o Senhor, né, o nosso Deus, que a gente não pode comer daquele fruto, porque se a gente comer daquele fruto, a gente morre. Aí a primeira coisa que o diabo fez com Eva, e que continua fazendo até hoje comigo e contigo, ele fica tentando nos convencer que a palavra de Deus é mentira. O trabalho que o diabo tem 24 horas por dia é de tentar me convencer e convencer a você que a palavra de Deus é mentira. Foi isso que ele fez com Eva. Quando Eva falou assim, não, eu não posso comer desse fruto. Se eu comer desse fruto, eu vou morrer. Aí o diabo, você depois lê lá, né, no capítulo 2, 3, você vai ver. Na mesma hora, o diabo diz, não, certamente não vai morrer não. Não vai morrer nada. Sabe o que vai acontecer se você comer do fruto? Você vai ser igual a ele. Se você comer do fruto, você vai ser semelhante ao Altíssimo, você vai ser semelhante a Deus. Por isso que ele não quer que você coma, porque ele não quer que ninguém se diga a ele. Então o diabo até hoje continua nos convencendo a não acreditar na palavra de Deus, né? E a fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Você vai pregar o evangelho para algumas pessoas e você às vezes diz assim, olha, Jesus está voltando. Quem está voltando nada? Eu já escuto isso há mais de 2000 anos. Quantos aqui já ouviram isso? Né? E Jesus vai voltar nada, eu já ouço isso há mais de 2000 anos. Inferno nada, existe inferno nada. Isso, gente, é o diabo ainda nos dias de hoje que convence as pessoas. A Bíblia diz que existe o inferno. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. O que o diabo diz? Não existe. A Bíblia diz, a palavra de Deus, Deus revelou para nós, Deus avisou para nós através da sua palavra, assim como ele avisou para Adão, não coma do fruto, se comer morre. A gente não está sendo pego de maneira desavisada. A Bíblia está aqui para nos avisar. Não é? E Adão foi a mesma coisa, também não foi pego desavisado. Deus falou com ele antes, não come, se comer, morre. Não é? Então a Bíblia diz, olha, quando a gente morre, a alma não morre. O corpo volta ao pó, mas a alma continua viva. E só existem dois destinos para a alma. É céu ou inferno. Aí vem as mentiras do diabo. Não, existe um estado aí, meio termo, que não é céu e que não é inferno. Que a sua alma vai ser purificada e aí depois a sua alma vai para o céu. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar nada disso. Você só vai encontrar a Bíblia o tempo todo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ensinando para a gente o seguinte: morreu, segue-se o juízo. A gente sai dessa vida com a decisão. Não é? Aceitou Jesus, tomamos a decisão de nos reconciliarmos com Deus através de Jesus, céu, vida eterna. Se não tomarmos essa decisão, se não quisermos fazer essa reconciliação, temos todo o direito disso, mas o destino é o inferno. Aí vem o diabo dizer, não é nada disso não é nada disso. Não é? Então ele está sempre, assim como ele fez com Eva, assim como ele fez com Adão, ele continua fazendo com a gente, nos induzindo a acreditar que a palavra de Deus não é verdadeira. Não é? Então foi o que aconteceu. Mas aí, olha só, vamos começar a entender, né, para que você possa entender qual é o espírito da revelação dessa noite. Você, com certeza, conversando com familiares, com amigos, você já deve ter ouvido, porque eu já ouvi isso mais de uma vez, as pessoas dizendo assim, mas se Deus existisse mesmo, não existia maldade. Se Deus existisse mesmo, por que o mundo está desse jeito? Quem aqui, sinceramente, já ouviu isso? Levanta a mão, não é? A gente ouve isso, a torta direita. As pessoas que querem resistir, que estão sendo induzidas pelo diabo, né, assediadas pelo diabo a não acreditar na palavra de Deus, constantemente falam isso. Eu não acredito. Uma vez uma professora, amiga minha, disse para mim, Jorge, você vai me desculpar, mas se Deus existe mesmo, ele é muito injusto. Porque olha aí quanta doença, olha aí quanta gente morrendo, olha aí quanta miséria, olha aí quanto estrago, olha aí quanta doença sem cura. Se Deus existisse mesmo, se Deus existe mesmo, ele é muito injusto. Não é? Mas por quê? Porque as pessoas não conhecem a história original, ou procuram não querer conhecer.
Porque se a gente vai conhecer a história original, e por isso eu estou pregando nesse tema, cardos e abrolhos. Cardos significa ervas daninhas, e abrolhos significa espinhos. Tá? Por que a terra, quando é que surgiu na terra cardos e espinhos, cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas? Quando isso passou a existir? Foi Deus que criou os espinhos? Foi Deus que criou as ervas daninhas? Se você ler a Bíblia atentamente, você vai ver que não. A terra só passou a produzir ervas daninhas, ervas prejudiciais, só passou a produzir espinhos depois que o pecado entrou na terra. Antes disso não existia nada disso. A mesma coisa a gente precisa entender, que antes do pecado entrar no mundo, essas enfermidades não existiam. Antes do pecado entrar no mundo, esse ódio que o homem tem no coração não existia. Essa crueldade que tem no coração do homem, de matar, de roubar, de denigrir, de desejar o mal, nada disso existia antes do pecado. Enfermidade, cura, câncer, AIDS e tuberculose, tantas outras enfermidades, nada disso existia. Tudo isso passou a existir junto com os cardos e com os abrolhos. Repita comigo, tudo isso passou a existir com os espinhos e com as ervas daninhas. Antes disso não existia nada disso. A gente lê, Deus criou um paraíso. O Éden, o jardim, era um paraíso. Não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha ódio, não tinha desigualdade social, não tinha corrupção, não tinha nada disso. Tudo isso passou a existir junto com os cardos e abrolhos. E aí as pessoas que não querem atentar para essa história original, para essa história verdadeira, elas querem atribuir a Deus uma responsabilidade que não é dele. Querem atribuir a Deus uma culpa que não é dele. No plano original de Deus, nada disso existia. Nada disso existia. Tudo isso que muitas das vezes as pessoas julgam, dizendo, então se Deus existe, Ele é injusto, porque existe tanta enfermidade, tanto mal, tanta miséria, tanta coisa ruim, tanta coisa desagradável acontece nesse mundo, que Deus é esse, onde Ele está? Tudo isso está acontecendo porque a terra que nós estamos, ela foi contaminada pelo mal. Diga assim, eu estou numa terra contaminada pelo mal. E olha só que coisa interessante. Quando Deus começa esse diálogo com Adão, a gente começou lá no versículo 17, você pode ver que Adão, você lendo os versículos anteriores, você vai ver que Adão, ele tentou justificar o erro dele. Quer ver uma coisa que nós, seres humanos, a gente não mudou muita coisa não, gente. A gente hoje não se veste mais com pele de animal, não se veste mais com tanga de pele de animal, mas o ser humano não mudou muito não. Até hoje a gente tem o hábito nocivo e prejudicial de querer justificar os nossos erros. Quando Deus, lá na viração do dia, se aproximou, chamou Adão, a Bíblia diz para a gente que eles se esconderam. Olha só, eles fugiram. Não é assim que o ser humano faz? Quando tem um problema, quando tem uma dificuldade, todo mundo quer fugir. Porque eu já disse isso para vocês, já ensinei isso para vocês, o ser humano não foi feito para sofrer. Sabe por que quando você está sofrendo, você fica doido para se ver livre do sofrimento? Porque nós, quando Deus nos concebeu, quando Deus nos criou, Ele não nos fez com capacidade para resistir ao sofrimento. Nós só conseguimos resistir ao sofrimento, nós só conseguimos passar pela prova, nós só conseguimos enfrentar as lutas dessa vida, porque nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. As pessoas que não têm Jesus, elas procuram um meio de fugir. Eu preciso fugir desse problema. Então muita gente vai para a corrupção, muita gente vai para uma vida de bandidagem, muita gente vai para os vícios, muita gente vai para a prostituição. O que é isso? Alcoolismo, vício das drogas, criminalidade, prostituição. Isso são rotas de fuga. É o ser humano procurando rotas de fuga. Assim como foi com Adão e Eva lá no Éden. Quando eles pecaram,
E aí depois que eles comeram do fruto, que a Bíblia diz que Eva comeu e deu a Adão, e depois que eles comeram, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram para o mal, porque até então eles não conheciam a maldade. Aí os olhos se abriram para a maldade. Quando os olhos se abriram para a maldade, eles disseram, bom, a gente não pode agora ter mais comunhão com Deus. O nosso Deus, esse Deus que a gente adora, esse Deus que a gente está face a face com Ele, agora, conhecedores do mal, a gente não pode estar mais na presença desse Deus. Então, quando chegou a virada do dia, o final da tarde, que Deus veio para receber o culto de adoração e de louvor, o que eles fizeram? Fugiram. A Bíblia diz que Deus começou a procurar e perguntar por ele, Adão, Eva, onde vocês estão? Lê lá na sua Bíblia, lá, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Onde é que vocês estão? Porque eles se esconderam. Deus sabia o que eles tinham feito, mas Deus estava ali esperando eles se apresentarem. E aí olha só que coisa incrível, como é que, vê se o ser humano mudou, vê se o ser humano não faz mais isso. Adão chegou porque Deus chamou Adão. Por que Deus chamou Adão? Porque a ordem foi dada para quem? Para Adão. Se você está perto de um homem, diga, ó, responsabilidade, hein, rapaz. Olha a responsabilidade. Deus falou com Adão. A ordem foi dada a Adão. Não coma desse fruto. Se você comer desse fruto, vai morrer. A ordem foi dada a Adão. Na hora de tirar a satisfação, Deus vai tirar com quem? Com Adão. Ele deu ordem para Adão. Não é? Você que é pai, você que é marido, quem vai dar satisfação a Deus da sua família é você. Não é sua mulher, não. Não, é você que vai dar satisfação. Vem cá, ó. Coloquei você como sacerdote de uma casa. Coloquei você como pastor de uma casa. Me dá conta aí como é que você pastoreou sua mulher, como é que você pastoreou seus filhos, como é que você colocou sua casa em ordem. Amém, pessoal? Estreitou, né? Então, o que acontece? Deus chama Adão e vai falar para Adão aí, ó. Escuta, pergunta para ele. Deus vai pedir satisfação para Adão. Por que Adão tinha feito aquilo? Aí qual foi a tentativa de Adão? De novo foi fugir. Ah, Senhor, eu comi porque essa mulher que tu me deu, ó, que mulher danada é essa, pô? Estou parafraseando Adão nos dias de hoje, tá, gente? Olha aí, Senhor, o Senhor me deu uma mulher com uma jararaca, essa mulher que o Senhor me deu. O Senhor falou que não era para comer o fruto, ela foi induzida por Eva, ela foi induzida pela serpente, pegou o fruto, me deu o fruto para comer ainda, me colocou numa furada. Aí Deus falou assim, não, você comeu porque você quis. Ela não enfiou o fruto na sua goela dentro. Amém? O que Eva fez? Ofereceu, não, olha, eu comi, a serpente falou que a fruta é boa. E a Bíblia diz que quando Eva olhou para a fruta, essa fruta foi desejável aos seus olhos. Tem muita gente cometendo pecado porque olha e acha o pecado bonito. Né? Então, ó, olha, começa a ter desejo pelo olhar e aí acaba praticando a maldade. O que aconteceu? Pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido. Né? Agora, ela forçou Adão a comer alguma coisa? Não. Né? Aí Eva chegou, Eva também por sua vez, Adão disse, olha só, o homem, um fugindo, a gente querendo justificar o erro. Adão, não, Senhor, peraí, eu só comi porque essa mulher traíra que o Senhor me deu, essa serpente aí, ó, foi ela que me deu o fruto. Aí Eva, não, também, Senhor, não, olha, a culpa não é minha, não, a culpa é da serpente, foi ela que me enganou. Está um querendo jogar a culpa para o outro, não é? Quantos crentes, gente, têm jogado, sabe, a culpa no diabo, né, da sua fraqueza? Da sua fraqueza. Eu acabo bebendo porque eu não aguento. Aí o diabo, pelo amor de Deus, não, eu adulterei porque eu não aguentei, eu vi a mulher, eu não aguentei. O diabo, pastor, gente, peraí. O diabo tenta. Agora, quem resolve, quem decide se vai ceder ou não? É você. Não é? Mas aí a gente quer sempre transferir a responsabilidade, isso é desde o Éden. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher chega, não, Senhor, foi a serpente. Aí a serpente não tinha para onde correr, não é? A gente está sempre querendo transferir a responsabilidade, não é? Tem gente que diz, não, olha, você me desculpa, eu acabei pecando, mas eu não queria. Você não queria, não fazia. Você não queria, velho. A partir do momento que você fez, foi porque em algum momento você consentiu.
Tu pode ter resistido, mas em algum momento você acabou cedendo. Foi o que Eva fez com Adão. Come. A serpente falou que é legal. A serpente falou que a gente vai ser igual a Deus. Poxa, eu vou comer não, olha o que Deus falou. Pô, mina, não vou comer. Não, come. Vai, a gente vai ser igual a Deus, igual barata. Aí o que ele fez? Ele cedeu. Então a gente precisa entender, né, que o diabo, ele tenta. O diabo é o tentador. Ele está sempre tentando, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está sempre tentando você. Agora, quem vai decidir se cede ou não, é você, não é o diabo. Quem vai decidir se cede ou não, é você. E olha, e não adianta achar que isso vai servir de desculpa para Deus não, hein? Porque quando Adão tentou dar essa desculpa, Deus não aceitou essa desculpa. Olha, Adão, eu falei contigo. A responsabilidade é sua. Você comeu, a sua mulher te ofereceu, mas você comeu porque você quis. Então, querido, vamos começar, sabe, a ter esse cuidado, né? Nós podemos ser tentados e somos tentados. Nós podemos ser tentados 24 horas por dia. Agora, a decisão de ceder ou não é nossa. Eu sempre digo isso. Tentação não é pecado. Tentação, pastor, estou sendo tentado. Você não está pecando. Pastor, eu cedi a tentação, pecou. Deu para entender a diferença? Eu estou sendo tentado, né? Tem algo que Satanás está usando, às vezes uma pessoa está usando uma situação, uma circunstância, para me tentar, para fazer eu errar, para fazer eu pecar. Eu estou sendo violentamente tentado. Não tem problema nenhum. Dá glória a Deus. Se você está sendo tentado, é porque o diabo vem em você, sabe, uma luz. Ele está querendo quebrar a sua luz, ele está querendo apagar a sua luz. Então, se você está sendo tentado, não há problema nenhum nisso. O problema está em você ceder à tentação. Pastor, eu fui tentado e cedi. Aí você tem que se arrepender, confessar e pedir perdão. Pastor, eu fui tentado. Tentado não tem que confessar nada, nem se arrepender de nada. Porque a tentação cabe ao diabo. Resistir ao diabo cabe a quem? A nós. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, queridos, é importante que a gente entenda que a dimensão do pecado, às vezes a gente ouve assim, a gente não aprofunda muito. A dimensão do pecado, gente, não foi só fazendo com que o homem e a mulher, que o ser humano, perdesse a vida eterna, não. É preciso que você entenda que o pecado, por isso que Deus teve esse cuidado de armazenar o mal, a malignidade, numa árvore, num fruto. Não mexe aqui. Porque Deus sabia que se o homem comesse desse fruto, não somente ele, mas toda a terra seria contaminada. Os animais foram contaminados. A natureza foi contaminada. Tudo foi contaminado. Por que hoje existem esses terremotos? Por que existem os tsunamis? A natureza foi criada por Deus. Deus fez tudo em perfeita ordem. Mas tudo entrou em desequilíbrio, tudo entrou em desordem por causa do pecado. É preciso que você entenda que o pecado, Deus teve todo o cuidado, Deus teve todo o zelo de falar, olha, não come desse fruto. Porque Deus sabia o que ia acontecer. Deus, na sua onisciência, como Deus soberano, ele sabia o que ia acontecer. Então ele teve cuidado, não come desse fruto. Porque esse fruto vai acabar com a sua eternidade, vai acabar, né? Vai trazer a morte para você, e ainda vai trazer a degeneração do ser humano, e vai trazer a corrupção de toda a terra. Toda a terra foi contaminada. Então é preciso que a gente entenda a profundidade, né, do que o pecado fez com a terra. Você vê aí quantos acidentes acontecem geológicos, quantos acidentes acontecem, quantas coisas estão acontecendo na natureza. Aí você fica, poxa, mas Deus não tem o controle de tudo? Por que Ele deu esse vento e levou meu telhado? Poxa vida, Senhor, olha aí o meu telhado, eu gastei um dinheiro danado. Ué. Todos esses desequilíbrios, todos esses desajustes, é fruto de uma natureza, de uma terra que foi o quê? Contaminada. Diga para a pessoa, você vive numa terra contaminada. Nós vivemos numa terra, nós vivemos numa natureza que foi decaída, que foi totalmente contaminada pelo mal. Por que existe tanto ódio nos corações? Por que existe tanta inveja? Por que existe tanto orgulho, tanta vaidade no coração do homem? Contaminação do mal. Não só o ser humano, mas toda a terra, toda a natureza foi contaminada.
E aí, queridos, no versículo 18, tá? Coloca o versículo 18 lá. No versículo 18, Deus vai explicar isso, vai fazer a gente entender isso. No versículo 18, lemos: a terra produzirá, diga assim, produzirá, porque não tinha. Deu para você entender? Versículo 18. Aqui no capítulo 3, versículo 18, se você ler a Bíblia, né, o livro de Gênesis lá do início, já estava tudo criado. Deus já tinha criado os céus, Deus já tinha criado a terra, Deus já tinha criado os animais, Deus já tinha criado o homem e a mulher, já tinha dado ao homem e à mulher o governo da terra, já estava tudo pronto. E até esse momento, antes da entrada do pecado, não existiam cardos e abrolhos. Ou seja, não existia ervas daninhas e não existia espinhos. Então eu quero que você entenda que junto a terra passou a produzir. É Deus que está falando isso aqui. A terra produzirá. A terra não tinha, mas a terra começou por causa do efeito desastroso do pecado, não só no homem, mas como na natureza. A terra passou a produzir em resposta à atitude do pecado. A terra que era pura, a terra que era santa, a terra que só produzia coisas boas, a terra passou a produzir cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. E junto com esses cardos, com esses espinhos, junto com essas ervas daninhas, começaram a ser produzidas outras coisas. O mal, a inveja, o orgulho, a criminalidade, a homossexualidade e tudo mais. Mas por que existe? Como é que pode? Não é? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Não permitiu, não. Tudo isso passou a ser produzido depois que o pecado contaminou a terra. Pergunta a pessoa que está falando, você entendeu isso? Deu para você entender? Então a gente, como servos de Deus, a gente não pode ficar ouvindo as pessoas culpando a Deus, né? Não, se Deus me fez assim, eu já vi pessoas, né, que para justificar o seu ato pecaminoso, para justificarem o pecado que elas fazem, dizer isso. Se Deus me fez assim é porque não é pecado. Se Deus me fez desse jeito, porque não é pecado. Deus não fez ninguém assim desse jeito. Todas as distorções no homem, no seu comportamento, nos seus modos, nos seus costumes, no seu gênero, todas as distorções no ser humano é fruto da corrupção do pecado. Foi o pecado que corrompeu e trouxe todas essas distorções. Não foi Deus que fez assim. Não, você diz que Deus não aceita, que a Bíblia não aceita esse negócio, mas Ele me fez assim, eu nasci assim, desde pequeno que eu faço isso, desde pequeno que eu sou assim. Por que agora a Bíblia... Não, se Deus me fez assim, é porque não tem mal nenhum. Deus não fez ninguém assim. A terra passou a produzir cardos e abrolhos. Vamos repetir? A terra passou a produzir cardos e abrolhos. Junto com a produção de cardos e abrolhos, vem todo este mal que contaminou o ser humano, que tornou o ser humano uma pessoa fria, tornou o ser humano uma pessoa desumana, capaz de roubar, capaz de matar, não é? Tem coisas que a gente ouve, né? Assiste na televisão, lê no jornal, que a gente fica pensando assim, como é que um ser humano conseguiu fazer isso? Como é que uma pessoa conseguiu fazer isso com a própria mãe, com o próprio pai? Como é que conseguiu fazer isso na própria família? Como é que pode? Como é que isso pode ter acontecido? Tudo isso é resultado dos cardos e dos abrolhos. Toda a contaminação que o pecado trouxe, né, e fez com que a terra passasse a produzir esse mal, cardos e abrolhos, junto com cardos e abrolhos, toda essa maldade, toda essa degeneração, toda essa maldade, toda essa malignidade passou a existir. A culpa é de Deus, gente? Sim ou não? Não. Quem está disposto a ler a Bíblia, quem está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso, vai entender que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Toda a malignidade, toda a corrupção aconteceu porque o homem escolheu pelo pecado. Mas no plano original de Deus, Deus inclusive não nos preparou para o sofrimento, porque não era a ideia dele que a gente sofresse. Hoje a gente sofre, precisa de Jesus para suportar o sofrimento, mas o Senhor, quando nos fez, não nos fez pensando, né, em sofrimento. Deus nos fez para vivermos num eterno estado de felicidade, de paraíso. É isso não é história da carochinha, não, isso é verdade. Essa foi a intenção de Deus. Agora, junto com os cardos e abrolhos,
veio toda essa maldade, toda essa corrupção. E aí, olha só, já estamos quase encerrando. No versículo 19, depois, quando o Senhor fala, olha, a terra vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, toda a maldade, né, junto com os cardos e abrolhos, vão passar a existir. Aí veio uma sentença, gente, uma sentença dura. Você pensa que acabou? Veio uma sentença dura. Olha só o que o pecado obrigou Deus a fazer. Porque Deus não queria ter feito nada disso. Agora, em função da escolha do homem, em função da decisão que o homem tomou, Deus se viu obrigado a permitir que a terra pura que ele criou, produzisse cardos e abrolhos. E aí no versículo 19, olha só a sentença que ele vai dar. A sentença que nos tirou do conforto de um jardim. Amém? A sentença que nos tirou. Nós estávamos num jardim. O ser humano estava num jardim. Onde nesse jardim tinha tudo que ele precisava para o seu sustento. O homem não precisava do trabalho. O homem, lógico, o homem ia ter que trabalhar a terra, arar a terra, né? Mas viver sobre esse jugo que o homem vive hoje, tendo que trabalhar não sei quantas horas por dia, para ganhar um salário muitas das vezes indigno, incoerente com o trabalho que ele presta, isso não era intenção de Deus. Essa desigualdade salarial, essa desigualdade de renda que existe no nosso país e no mundo afora, tudo isso é fruto de cardos e abrolhos. É fruto do pecado. Porque o homem, todos nós íamos viver da mesma forma. Todos vivendo no jardim, né? O nosso trabalho seria cuidar da terra, arar a terra, e a terra ia produzir tudo que a gente precisasse para o nosso sustento. A seca lá no Nordeste, cardos e abrolhos. As enchentes que acontecem, cardos e abrolhos. A terra era fértil, toda a terra era fértil, não existia terra seca, não existia terra inundada, toda a terra era fértil. O homem ia ter o trabalho, como Deus tinha dito anteriormente, de cuidar da terra, de arar a terra, mas a terra ia produzir para o sustento do homem tudo aquilo que ele precisava. Então todos nós viveríamos num estado de igualdade. Por que hoje existe desigualdade social? Cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos. Então o que acontece? Aí veio a sentença dada ao homem, né? Versículo 19. O homem saiu do conforto do jardim para poder agora, produzir, ter que trabalhar e com o suor do seu rosto poder então comer o seu pão. Olha o que diz o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. O homem ia precisar suar o rosto? Não. O suor do rosto significa, o homem ia precisar, né, a se submeter, a se subjugar a um trabalho que muitas das vezes não dá a ele o reconhecimento que ele merece. O homem não precisa nada disso. Agora, por quê? Por causa dos cardos e abrolhos, por causa do pecado e tudo aquilo que foi criado junto com todo esse mal, agora o homem recebe a sentença. Você estava aqui no jardim, onde você tinha tudo providenciado para ti. Agora, você vai sair do jardim e você vai ter que agora ir para, né, ir para o lugar onde, através do suor do seu rosto, você vai ter que comer o seu pão. Essa foi uma das sentenças para o homem. Segunda sentença, vai conhecer a morte. Diga assim, conhecer a morte. Olha as duas sentenças aqui no versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes o quê? A terra. Vai trabalhar até morrer. Porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó o quê? Tornarás. Está aqui as duas sentenças finais. Não é? A terra produziu cardos e abrolhos. A terra produziu, né, toda a malignidade, toda a maldade, toda a crueldade, o pecado desencadeou tudo isso, e ao homem foi dada essa sentença. Agora, por causa do pecado, você vai sair do conforto do jardim, e você vai agora ter que comer o seu pão, trabalhando através do suor do seu rosto. E outra coisa, vai voltar para o pó. Do pó você foi formado, para o pó você vai voltar. A ideia de Deus era que o homem não ia conhecer a morte. Deus nos fez para ser eterno, por isso que a nossa alma não morre. Agora o corpo físico volta para o pó. Pode colocar em gaveta, pode colocar na terra, pode colocar onde for, vai virar pó. Pastor, mas olha, eu quero ser jogado no mar. Vai virar pó, o peixe vai te comer, vai, né, depois vai virar pó, não adianta. Do pó nós fomos formados e para o pó é a sentença da morte. Então, queridos,
num cenário como esse. Pastor, o senhor agora pintou um cenário para a gente, né, de tudo que aconteceu lá no Éden. Então a gente agora está entendendo. Cardos e abrolhos, junto com os cardos e abrolhos nasceu toda a malignidade, toda a maldade. O homem foi contaminado, a terra foi contaminada. E aí? É o fim? Diga para a pessoa que está ao seu lado, não. Não. Deus não permitiu que a história terminasse desse jeito. Por isso, gente, para reverter essa história, vocês entenderam bem, eu pintei o quadro aqui para vocês o que aconteceu. A escolha pelo pecado trouxe contaminação para o homem e para toda a terra. Então, para poder agora trazer uma resposta a todo esse cenário de dor, a todo esse cenário de desequilíbrio, a todo esse cenário de morte, de dor, só tinha um jeito. Era Deus vir à terra. Só tinha um jeito. Não tinha outro. Que solução nós poderíamos pensar para uma situação dessa? Que solução nós poderíamos pensar para um cenário de destruição que o pecado trouxe, não só para o ser humano, como para a própria natureza? Só Deus vindo ao mundo. E aí foi isso que Deus fez. Deus não se poupou. A Bíblia diz que ele não teve, por usurpação, ser Deus, deixou o seu trono de glória e veio aonde? Veio ao mundo. Pensa nisso. Deus falou, não vou deixar a história acabar desse jeito. O mundo, a terra está contaminada pelo mal. O homem foi contaminado pelo mal. Agora, eu vou descer à terra e vou salvar a obra-prima da minha criação. E aí Deus, o plano de salvação é traçado, o plano de salvação é feito, Deus vem ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, se faz homem como nós, paga o preço do pecado, derrama o seu sangue e traz redenção para o ser humano. Vê se você consegue entender isso. A redenção veio para o ser humano. A terra continua contaminada. Hoje, nós que já recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos pessoas redimidas, mas que estamos numa terra contaminada. Por isso que a gente tem que passar pelas provações, por isso que a gente tem que passar pelas dores, porque a morte de Jesus na cruz do Calvário não trouxe remissão para a natureza. A morte de Jesus na cruz do Calvário não trouxe remissão para a terra. A morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe remissão para mim e para você, para o ser humano. Por isso que a Bíblia, no livro de Apocalipse, diz, quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja, e quando o tempo do final acontecer, essa terra contaminada, você lê isso lá em Apocalipse, Pedro também, nas suas cartas, fala isso. Quem sabe me dizer, o que vai acontecer com essa terra aqui? Ela vai ser consumida por fogo. Essa terra vai ser consumida. Depois que a igreja for arrebatada e se cumprir as coisas do tempo do fim, essa terra contaminada vai ser destruída pelo fogo. O fogo vai destruir toda essa terra. E vai ser criado novos céus e nova terra. Lá no livro do Apocalipse, tem a promessa de novos céus e nova terra. Por quê? Porque essa aqui continua contaminada. Essa terra que nós vivemos continua contaminada. Por isso que crente adoece. Por isso que acontecem algumas coisas com a gente. Por isso que o mundo está cheio de maldade aí. Porque nós somos pessoas redimidas, pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas transformadas pelo poder de Deus, mas que ainda habitamos numa terra contaminada pelo mal, uma terra que foi destruída pelo pecado. Agora, como a gente suportar esse cenário? Gente, eu não consigo imaginar como suportar esse cenário de desolação, esse cenário de destruição que o pecado trouxe para a humanidade, para a terra, se não for reconciliando-se com Deus através de Jesus Cristo. E é isso que nessa noite eu queria que você pensasse nisso. Você que já serve ao Senhor, que você tivesse isso muito, muito gravado em você. Eu não posso viver um instante. Eu vivo num
mundo decaído. Eu vivo no mundo que foi pervertido. Eu vivo no mundo contaminado. Eu preciso de Jesus 24 horas por dia. Catuca o teu irmão e fala: irmão, não brinca de ser crente não, irmão. Não brinca não. A Bíblia diz que este mundo jaz, ou seja, esse mundo repousa nos valores do maligno. Então você precisa, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, aleluia, glória a Deus, mas você precisa continuar orando, você precisa continuar perseverando, você precisa continuar jejuando, você precisa continuar lutando, porque você é uma pessoa lavada e redimida pelo sangue de Jesus, mas que vive no mundo decaído, vive no mundo contaminado. Você tem que orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa. Você está redimido. O sangue de Jesus lavou você. O sangue de Jesus justificou você. O sangue de Jesus purificou você. Mas a terra que você habita continua contaminada. E por isso que existe. Por isso que existe assalto. Né? Mas eu diz que é crente, foi assaltado? Eu vivo num mundo contaminado. É crente e o pai morreu? Eu vivo num mundo contaminado que existe morte. É crente e bateu com o carro? Eu vivo num mundo contaminado. Eu sei disso, tenho consciência disso. Quando a gente passa a ter consciência disso, a gente começa a entender o quanto a gente precisa se agarrar mais e mais com Deus, porque nós estamos sujeitos a toda malignidade que existe no mundo. Estamos sujeitos a toda malignidade. O que não acontece com a gente é porque o sangue de Jesus nos protege, porque o sangue de Jesus nos livra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, ministério de louvor. Amém? Queria que você fechasse seus olhos agora, pensasse um pouquinho nisso. Eu não posso viver sem Jesus. Eu vivo num mundo que foi totalmente contaminado pelo mal. Como viver sem Jesus? Como viver numa natureza, como viver numa terra, como viver num mundo que foi totalmente contaminado pelo pecado. Você vive num mundo, numa terra que passou a produzir cardos e abrolhos, junto com espinhos, junto com ervas daninhas, toda sorte de maldade, de malignidade, de desequilíbrio. Veio com isso. Não foi Deus que fez, não. Depois do pecado, a terra passou a produzir. E a gente não pode viver nesse mundo sem a cobertura de Jesus. A gente não pode viver nesse mundo sem estar debaixo da proteção de Jesus. Então você que já serve a Jesus, se agarra mais com Ele, ora mais, estreita mais seu relacionamento com Ele, se aproxima mais dEle. O mal bate à sua porta, a malignidade bate na sua porta, quer destruir você e sua família. Você precisa da cobertura do sangue. Você está no mundo que foi corrompido pelo mal. O sangue de Jesus trouxe remissão para mim e para você, mas a terra continua contaminada. E você que está aqui nessa noite, você que ainda não aceitou a Jesus, não arrisca continuar vivendo sem Ele, não. Você que está aqui nessa noite, você que se desviou da igreja, pastor, eu me desviei. Eu já fui membro da igreja, mas acabei me desviando, acabei saindo. Você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou a Jesus, não continua se arriscando, meu querido. Deus trouxe você aqui nessa noite para você entender o formato dessa terra que você vive. Não continua se arriscando, vivendo nesse mundo sem Jesus. Eu não estou mandando você aceitar uma religião. Religião não salva, religião não protege. Eu estou dizendo que para viver nesse mundo contaminado com o mal, você precisa de Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou sangue. É dele que você precisa. Não continue se arriscando, vivendo nesse mundo contaminado com o mal, sem ter a proteção de Jesus, sem contar com a bondade dele. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.
declare isso. Conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente. Aleluia. A cruz é a nossa redenção. A me cercar em todo tempo. Levante as mãos e declare: eu sei, me amas. Eu sei, Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu sei, me ama. Declare: Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. foi Ele que veio ao mundo por mim, por você. Aleluia. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Declare: tu és meu guia, tu és meu protetor. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Declare: eu sei que me amas. Eu sei que me amas. Eu sei que Ele me ama. Por isso Ele veio ao mundo e morreu por mim. Oh, aleluia. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte